Alô, meus irmãos aí da Alemanha, quero saudar a todos aí com a paz do Senhor. Quem está falando aqui é o nosso irmão, o Valtair. Eu estou falando aqui do país Brasil, do estado de Goiás, o município aqui é Aparecida de Goiânia e o bairro aqui é Colina Azul. Vou estar pregando a palavra de Deus hoje, Mateus capítulo 9, a partir do versículo 37. Onde disse assim Jesus: Então disse a seus discípulos Jesus: Na verdade, a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Irmãos, essa palavra, meus irmãos, olha que coisa tremenda. Jesus, ele andava fazendo a obra de Deus e ele, meus irmãos, curava, ele libertava, ele falava do verdadeiro evangelho que salva. Irmãos, ele se deparava tanto nas sinagogas, como no meio das ruas, nas esquinas ali, nos becos, e ele se deparava com essas grandes multidões. E, meus irmãos, um grande pastor que faz essa mesma obra a qual Jesus fez, grande na humildade, ele também percebe, meus irmãos, que ele precisa de ajuda, que ele precisa de uma pessoa ao lado para estar ajudando. E Jesus se deparou com essa afirmação, a qual nós temos que foi o Pai que revelou para ele, que na verdade a seara, meus irmãos, ela é grande e poucos são os obreiros. A maioria das vezes aí na Alemanha, meus irmãos, acontece que a seara aí é muito grande, um país que precisa ser, assim como os outros, evangelizado, levado à palavra de Deus, mas os obreiros são poucos. Aí possivelmente tem igrejas, tem ovelhas que estão feridas. Isso até então eu já até escutei alguns comentários daí mesmo. Ovelhas feridas, ovelhas sem pastores ou pastores feridos. Quero dizer para vocês que no meu ministério até hoje, o que eu tive mais foi ter esse voluntariado para estar fazendo a obra de Deus. E se aí mesmo na Alemanha, pode ser um alemão, pode ser um judeu ou de outra nação se voluntariar, Deus vai conceder a oportunidade para vocês também fazer parte desse quadro espiritual. Deus vai abrir essa estrada real da felicidade, que é levar o evangelho, que é conhecer Jesus. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês através dessa palavra no dia de hoje, a seara é grande e poucos são os obreiros, que mesmo aqui, em milhas, em distâncias que nós estamos, nós podemos orar juntamente com os outros ministérios, juntamente com toda a sociedade, pedindo Deus para estar levantando obreiros aí, para estar levantando obreiras, para estar levantando jovens, para estar levantando crianças, para quê? Para servir de exemplo e levantar na obra do Senhor Jesus. E Jesus nessa palavra, meus irmãos, ele nunca fez acepção de qual que é o melhor, do que é o maior. Não. A palavra de Deus diz na afirmação, na verdade, a seara é grande, mas poucos são os obreiros. Então Jesus ele quer levantar aí na Alemanha homens, mulheres, jovens, crianças, anciãos na obra de Deus, assim como nos outros países, na América do Sul, na América do Norte, na Oceania, na África, nos Países Baixos, nos países árabes, meus irmãos. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês aqui, nessa palavra, Jesus, meus irmãos, ele fazia a verdadeira obra de Deus do obreiro aprovado. O foco dele, meus irmãos, era almas. Jesus, ele corria sempre para frente. Ele nunca olhava para trás. A palavra de Deus diz, nos cita o exemplo da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela olhou para trás e aconteceu aquilo, meus irmãos. Aconteceu que ela virou uma estátua.
Por quê? Porque você nunca deve olhar para trás. E Jesus de Nazaré, ele olhava sempre para frente. O verdadeiro foco de Jesus era a vitória do cristão. Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, tinha pessoas que maltratavam ele, tinha pessoas, meus irmãos, nessa obra a qual ele se deparava com essa tanto de multidão, pessoas que duvidavam dele, pessoas que quis atrapalhar ele, mas ele sempre olhava para frente, meus irmãos. A vitória do cristão, meus irmãos, ela pode estar resumindo em 3 pontos. O primeiro ponto, meus irmãos, é a grande fé. A grande fé que Jesus tinha, que ele sempre ia alcançar um denominador comum. Ele sempre ia alcançar esse fim da obra que era completada, meus irmãos, com as suas obras feitas na terra, seja no mar. Jesus sempre tinha essa grande fé. E o segundo ponto, meus irmãos, Jesus ele era bastante amigo um do outro. Ele não fazia acepção de ninguém. Ele queria levar o verdadeiro evangelho que salva. Ele queria que as pessoas se arrependessem. Tanto é que ele se deparou com tantos mercados próximo, dentro da casa de Deus, ele se irou, porque as pessoas têm que se arrepender de coisas a qual não estava agradando a Deus. E o terceiro ponto, meus irmãos, Jesus, ele nunca queria fazer as coisas sozinho. Ele andava com seus discípulos, ele sempre preocupava em passar responsabilidade também para os seus discípulos. Ele nunca queria, meus irmãos, fazer as coisas sozinho. Se ele fosse fazer sozinho, meus irmãos, ele ia conseguir, por causa da fé. Mas igual como um pastor, meus irmãos, fazendo a obra de Deus, assim como um evangelista, assim, meus irmãos, como uma tia de uma criança, de umas crianças, ela sempre quer passar a responsabilidade. O pastor sempre quer passar a responsabilidade. E Jesus não era diferente, ele sempre quis passar a responsabilidade, queria que levantasse obreiros, por quê? Porque a seara é muito grande. A imagem, meus irmãos, que nós temos numa seara é de um campo limpo, aonde tem uma plantação, onde tem que ser plantada alguma coisa. O trator passa ali e deixa tudo prontinho. E você olha assim, bem distante, meus irmãos, a terra toda prontinha, pronta para ser plantada. Ou seja, Jesus queria que levantasse obreiros. Jesus queria que levantasse apóstolos. Jesus queria que levantasse, meus irmãos, discípulos, evangelistas. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que ele deu poder para eles. Então ele se deparou, meus irmãos, com essa seara muito grande e fez essa comparação, que a seara é grande e poucos são os obreiros. Então, meus irmãos, não faz acepção. Dê lugar para o Espírito Santo de Deus para te levantar para se ajudar o próximo. Na verdade, meus irmãos, temos que ajudar o próximo. E Jesus, ele sempre queria ajudar os próximos, ele sempre pregava isso. Que vocês aí, pastores, que vocês evangelistas, que vocês que estão aí na Alemanha, não façam acepção. Levanta pessoas para estar ajudando vocês, não faça sozinho. Porque se você for fazer sozinho, vai ser muito sim, difícil, vai demorar mais. E com multidões, com mais pessoas, a palavra de Deus vai alcançar o foco mais cedo. Amém? Eu quero deixar aqui essa palavra de Deus. Mais uma palavra de Deus onde eu preguei. Mateus capítulo 9, versículo 37. Quero dizer para vocês, assim como eu termino, que as nossas palavras, o nosso entendimento são incompletos para nós estarmos descrevendo o poder que tem o Espírito Santo de Deus. Amém? E fiquem com Deus aí. Já em nome de Jesus nós vamos estar aí também ajudando um ao outro, todos os ministérios. Fique com Deus e a paz do Senhor.